Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Meu nome é Tânia, sou da comunidade Santo Expedito e faço parte do Ministério Leigo da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel. E é uma bênção estarmos aqui hoje para meditar a Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento e prepare o nosso coração para acolher e viver essa palavra de hoje. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhes conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje tem relação com o fato que aconteceu no capítulo 9. Num dia de sábado, Jesus faz a cura de um cego de nascença. E o caminho de lá até aqui gera muitos conflitos e divisões, questionamentos, ao redor dessa cura por parte daqueles que rejeitavam Jesus, que eram os fariseus. Nos versículos anteriores ao evangelho de hoje, Jesus tem um reencontro com esse homem que ele curou. Mas junto dele estão alguns fariseus, e Jesus os chamam de cegos. Diz que eles são os verdadeiros cegos, que não enxergam Jesus, e impedem que seus seguidores também enxerguem Jesus. E Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, é a luz do mundo. E aí Jesus começa hoje contando uma parábola a qual ele ensina a eles e também a nós, que todos aqueles que têm cargo de liderança, os reis e principalmente os líderes religiosos, eles têm de agir conforme o pastor de ovelhas. E aqui ele vai descrevendo a conduta de um verdadeiro pastor de ovelhas. Ele diz que o pastor chega na porta do aprisco, do curral ou redil, e o porteiro abre a porta para ele. Ele entra e chama as suas ovelhas pelo nome. Elas reconhecem a sua voz e seguem ele. E ele as conduz para as pastagens. Mas o ladrão, não. Elas não reconhecem a voz. Elas fogem dele. E ele diz que o ladrão, ele não entra pela porta. Ele passa por outra parte. Porque o ladrão significa que os maus pastores, os mercenários, que só buscam seus próprios interesses, exploram as ovelhas, não procuram o bem comum. Então eles não são bem-vindos, por isso não entram pela porta. E eles não entendem essa parábola que Jesus conta. Mas nós estamos entendendo? Aqui Jesus diz que o pastor chama cada ovelha pelo nome e elas reconhecem a sua voz. E Jesus aqui quer dizer para que possamos buscar a intimidade com Ele, porque nós somos suas ovelhas. Diariamente temos que ter essa intimidade e aceitar esse carinho e esse cuidado de Jesus. A intimidade vai nos fazer distinguir se a voz é de Jesus ou não. Quando vier o ladrão, e aí a gente vai fugir dele. Em outro momento desse evangelho, Jesus se coloca como a porta das ovelhas. Ele faz uma comparação. Ele diz que ele é a porta, por onde eles lá e hoje nós devemos passar. E que, passando por essa porta que é ele, nós encontramos a vida em abundância, que é a vida eterna. Nós encontramos pastagens, que é esse cuidado de Deus com as nossas necessidades. Porque Deus também ele nos consola, Ele cura as nossas feridas. E Ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Por isso que nós temos que fugir dele. Quando Jesus se coloca como a porta, Ele coloca
também para que como nós somos cristãos, nós devemos assumir as atitudes dele em relação à defesa da vida, para com aqueles, né, que nos são confiados, quando nós temos cargos de lideranças na igreja, na sociedade, né, como pai, como mãe, cuidando e protegendo os nossos filhos. Porque o ladrão, eles não largam as 99 ovelhas como Jesus larga e vai atrás daquela perdida. Eles usam a matemática do mundo. Eles têm 99 e não precisam ir atrás daquela perdida. E se vem o lobo, eles caem fora. Não faz igual Jesus. Jesus deu a vida por cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, que nesse evangelho de hoje, né, com a ajuda do Espírito Santo que nos dá força, que nos corrige, nos ensina e recorda os ensinamentos de Jesus, nós possamos buscar a viver no nosso dia a dia o que Jesus nos pede. Enquanto somos ovelhas, busquemos a intimidade de tal forma que se o ladrão se atrever a imitar a voz de Jesus para nos seduzir, nós vamos reconhecer que não é a voz de Jesus e não vamos segui-lo. E que quando nós somos pastores, devemos agir como ele age. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.